Namastê Bi. Antes de você começar a reclamar que eu não vou direto ao ponto, saiba que todos os vídeos desse canal apresentam uma discussão sobre o tema antes de falar do assunto em si. Se você quiser entender o problema que a Austrália está vivendo e o motivo dessa nova regra na imigração, eu te sugiro assistir ele inteiro, porque está muito bom. Mas se você não tem paciência, é melhor já pular direto para os 13 minutos e 43 segundos. Aproveita o vídeo. Tá pensando em vir estudar na Austrália? Vou te contar um segredo. O país está fechando o cerco. Vamos conversar? Namastê, Beat, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô aqui tentando entender o que tá acontecendo. Mas obrigado por perguntar. Vamos falar mais uma vez sobre algo que muita gente me pergunta só porque eu moro na Austrália. Mas já vou te dizer uma coisa. O fato de morar na Austrália não faz com que eu entenda sobre as leis desse país. Tô falando das leis de imigração, tá? Mesmo não entendendo, vamos tentar falar um pouquinho sobre a nova política de imigração da Austrália? Então, há um certo tempinho, eu fiz um vídeo no meu Instagram onde eu comentava sobre um problema que os australianos estão detestando, que é o fato da moradia estar cada vez mais escassa, além de que os valores estão chegando nas alturas. Mas aí você vai falar, peraí, como é que moradia tem alguma coisa a ver com visto para a pessoa morar na Austrália? Que coisa mais confusa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o vídeo do Instagram, porque ele ficou 24 horas no ar, depois ele saiu, então assistiu quem assistiu. Mas eu recebi uma enxurrada de comentários por causa desse vídeo. E aí eu achei que valia fazer um vídeo para ficar para posteridade. Quer dizer, você sabe que as leis da Austrália mudam o tempo todo, aliás, as leis de imigração de qualquer país. Então, por um período, no começo de 2024, até quando eu não sei, esse vídeo talvez ele te sirva de alguma coisa. Já vou te dar um spoiler aqui. O vídeo ele não tem nada de técnico, ele fala simplesmente de percepções de quem mora na Austrália. Assiste aí. Uma coisa que está fazendo a vida do australiano muito difícil é principalmente o preço da moradia, do aluguel. Aqui em Sydney está fora de controle, você não encontra casa para alugar, tem mais gente do que casa. Essa é a grande realidade. E por que isso está acontecendo? Esse governo que a gente que tem que perder o controle com esse negócio de imigração. E eles estão sendo massacrados por causa disso. Nos últimos 5 anos, a Austrália recebeu mais de 1,5 milhão de pessoas que vieram para cá para estudar inglês, cursos de curta duração, ou fazer uma graduação, um MBA, por aí vai. Mas aí você pensa, nossa, 5 anos não é muita coisa, né? Mas lembre que a gente passou por um período de Covid, então, né, a gente ficou muitos anos sem receber ninguém. No último ano, só no último ano, se você for parar para pensar, esse 1,5 milhão em 5 anos, no último ano, mais de 500 mil estudantes chegaram na Austrália. E a grande maioria, assim, a maioria esmagadora vem para Sydney. Aí o que acontece? Inflação, claro, não tem casa para alugar, a procura aumenta, as pessoas começam a tirar proveito disso, e aí o governo não está conseguindo lidar com isso. E aí eles começaram a falar agora numa nova forma de criar uma sustentabilidade para o povo australiano. Até para governos, até para estudos, por exemplo, muito rápidos, que a pessoa vem para cá para estudar, sei lá, 3 meses, essas coisas, vai mudar drasticamente. Estão prometendo. O que eles estão querendo é fazer que a Austrália receba no máximo, algo em torno de 250 mil estudantes por ano. Acho que é isso. Mesmo assim é bastante. É muita gente, mas não dá para ter 500 mil só em um ano, né? Não dá, perde o controle. Olha o que está acontecendo com o país. Até porque a grande maioria que vem para cá acaba ficando mais, acaba aplicando para ficar na Austrália, o que não é uma coisa ruim. Eu passei por isso. Mas é o que as pessoas falam. A Austrália precisa tirar proveito disso também, como qualquer outro país. A Austrália precisa de mão de obra qualificada, de gente que acrescente alguma coisa para a Austrália, e não gente, por exemplo, que venha para cá, claro que acaba trazendo seu dinheiro, né, porque está estudando, mas na verdade acaba trazendo também um problema para a Austrália, e isso tem que ser pensado.
não é? Tem que ser bom para os dois lados, não pode ser bom só para o outro lado. Então, esse governo, olha, eu não sei, viu? Nenhum governo é bom, para falar a verdade, mas o Labour, claro que aqui o Labour é mais social, do lado social, né? É mais progressista do que o Liberal Party, né? Que é liberal, mas é um conservador que não é conservador. É muito estranho. Mas enfim, tava ruim com o outro, mas com esse eu não sei, viu? Eu sinceramente não sei. Tá sempre ruim, essa é a verdade, mas alguma coisa precisa ser feita. Eu não vou nem falar de mim, mas a grande maioria das pessoas pagam essa conta quando elas não conseguem nem pagar o preço do aluguel. E aí que precisa ser pensado. Tem que ter direito sim de vir estudar, como eu falei, mas tem que ser uma coisa mais contida, não pode ser feito de qualquer jeito, porque todo mundo perde com isso. Enfim, a Austrália vai mudar e é isso. Deu para ter uma ideia por que eu falo que o problema de moradia está afetando muito com o que está acontecendo com a imigração aqui na Austrália? A sensação que a gente tem é que o governo atual perdeu a mão, não sabe o que está fazendo. Até então, a gente vivia num país que estava ok com todo esse processo de imigração. A Austrália, ela depende da imigração, ela depende dos estudantes, porque eles trazem uma fortuna para esse país. Mas a ideia até então era um tanto quanto básica. Eles vinham para cá, estudavam, depois iam embora. E aqueles que realmente queriam ficar no país, queriam trazer alguma coisa de positiva para o país, poderiam aplicar por um processo bem complicado, mas com uma grande possibilidade de ficar aqui para sempre. Eu sou um exemplo disso. A Austrália, eu não estou falando que eu sou a melhor pessoa do mundo, não é isso que eu quero dizer, mas eu digo que a Austrália precisa de mão de obra qualificada, precisa de pessoas que tragam alguma coisa, conhecimento, que agreguem, que simplesmente não chupem todo o dinheiro da Austrália. É uma forma bem burra de explicar, mas é bem isso. A Austrália não quer gente tirando proveito dela. Tem que ser uma via de mão dupla. Ela oferece muita coisa, mas você também tem que trazer alguma coisa na contramão. Você entendeu? Então tá, por que eu digo que esse governo atual perdeu a mão? Antes da pandemia, as coisas eram normais. Um número certo de imigrantes vindo para cá, indo embora e por aí vai. Chegou a época do Covid, a Austrália fechou as portas. Aliás, foi um dos países mais estranhos nesse sentido. Fechou a porta de um jeito que nem a gente que morava na Austrália podia sair para nada. E conseguiu sobreviver sem os estudantes internacionais morando aqui. Depois disso, nós trocamos de governo. Até então, a gente tinha o Partido Liberal que nos governava. Eu estou falando como o partido do primeiro-ministro, tá? Das leis federais. E nós trocamos pelo Partido Labour Party, né, que é o Partido dos Trabalhadores, que não tem nada a ver com o Partido dos Trabalhadores do Brasil. Só o nome é igual, mas são coisas completamente distintas. Aliás, a Austrália é completamente diferente do Brasil. Enfim, esse governo perdeu a mão. Eles abriram a Austrália de um jeito que, assim, olha, nem quem mora aqui consegue entender. É visível pra gente, quando a gente vai pra rua, a quantidade de gente que tá aqui não é normal, parece uma coisa de formigueiro, então é uma coisa que assusta. E o que isso trouxe? Um problema absurdo com moradia. As grandes capitais não têm lugar para abrigar todos esses estudantes. E se não tem lugar para esses estudantes, imagine então para quem já mora aqui, para quem trabalha. Então, a grande maioria, eu diria que 90% das grandes empresas, elas estão situadas no CBD, que é o centro da cidade. Todas as grandes capitais têm a CBD. Então é muito melhor você morar próximo dessa área do que se deslocar para bairros super afastados. Só que o australiano não está tendo outra opção. Além de não achar moradia aqui, quando acha, o valor é tão alto, mas é tão absurdo, que não resta outra coisa a não ser morar 2, 3 horas do centro da cidade. E aí, isso está causando muito problema. Claro que as pessoas têm essa possibilidade de trabalhar de forma remota. A grande maioria das empresas ainda continuam no esquema de 50% em casa, 50% na empresa, mas as pessoas não estão querendo voltar para as empresas, porque elas não moram mais próximo de empresa, elas estão morando cada vez mais longe. Hoje se paga uma fortuna para morar longe da Austrália. Se fosse para você morar no centro, você deixaria o seu rim, quiçá o seu corpo todo, e as pessoas não querem também gastar 3 horas para ir para um lugar, 3 horas para voltar, transporte. Então, a grande população está um tanto quanto revoltada com essa falta de empatia do governo.
com essa falta de cuidado, com falta de planejamento, de fazer tudo nas coxas. E aí o governo começou a sentir o baque depois de um ano, eu acho que é um ano ou quase um ano no poder. Por quê? Se a popularidade cai, eles trocam o primeiro-ministro. E quando troca o primeiro-ministro, não adianta, o partido fica fraco, vai perder nas próximas eleições, do jeito que a coisa vai, o Labour Party, se não fizer alguma coisa, não vai conseguir ganhar as próximas eleições. Então eles perceberam que precisa fazer alguma coisa. E aí foi anunciada a nova política de imigração. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar explicar de um jeito que faça sentido, mas mais uma vez, deixa eu abrir aspas aqui. As leis mudam o tempo todo. Isso não significa que vai ficar para sempre. O que eu estou te falando é o que está acontecendo agora, no começo do ano de 2024. Se vai durar um mês, se vai durar 6 meses, um ano, ninguém sabe. Porque aqui funciona também da seguinte forma. Você está no seu processo de imigração. Você sabe que a Austrália, num caso específico, tem algumas profissões que ela está com uma demanda muito alta. Ela precisa de gente naquela área. E aí você começa todo um processo para aquela área. Talvez o seu processo demore 3, 4 anos estudando. Se a Austrália mudar qualquer lei, se ela achar que ela não precisa mais daquele profissional, azar o seu que está no meio do processo. Você perdeu o seu tempo. Isso significa que você precisa se planejar de novo. Parece injusto? É um tanto quanto injusto. Mas não funciona da seguinte forma. Estou no meio do processo, então estou garantido. Não, você está garantido se a Austrália precisar ou continuar precisando daquela profissão quando você acabar o seu processo. Claro que existem formas apropriadas de pesquisar e fazer a melhor coisa possível para a sua vida. Ninguém vai ser porra louca de fazer de qualquer jeito e pensar, vou gastar 4 anos da minha vida para no último ano a Austrália mudar tudo. Acontece com muita gente? Acontece. Muita gente se ferra? Sim, muita gente se ferra. Mas se você tem um profissional qualificado, um profissional que entende de lei de imigração, as coisas, na grande maioria das vezes, vão acontecer. Então, tenha um profissional qualificado perto de você, que não é barato, tá? O meu processo de imigração custou muito caro, não só o processo em si, mas o profissional, mas no final das contas eu tive 0 dor de cabeça. E cada processo é um processo. Nem adianta eu vir aqui falar o que foi meu processo. Ele aconteceu há mais de 10 anos, há mais de uma década. Então tá, vamos falar um pouco dessa nova política de imigração, porque olha como eu enrolo. Mas isso só serviu para te mostrar que sempre dá certo se você tiver um planejamento. Então, mais uma vez, tenha a pessoa certa. Eu vou pedir a ajuda do meu clone para explicar alguns fatores. Eu me baseei muito numa matéria da SBS em português. Aliás, eu vou deixar na barra de descrição. O site deles é maravilhoso. A SBS é um veículo de comunicação aqui da Austrália que fala diferentes línguas. Então é confiável e sempre traz assuntos relevantes e coisas que você pode confiar. Então tá, vamos começar. Então, o que é tudo isso? É uma simples revisão nas diretrizes de imigração, que só tem um objetivo: diminuir a entrada de imigrantes na Austrália desde o último ano. Você viu no meu vídeo, o pequenininho do Instagram, como tá abarrotado isso aqui, né? Essa revisão, ela foca em impor restrições mais rígidas, principalmente aos estudantes internacionais. Vamos lembrar uma coisa, mais de 650 mil estudantes internacionais estão nesse momento aqui na Austrália. É fora de propósito, então está na hora de reduzir. E eu já sei que vai vir gente aqui falando, Emerson, olha só, você contra essa entrada de estudantes na Austrália. Eu não sou contra a nada, eu só acho que tem que ser feita da forma certa. Porque se vier sem nenhum tipo de planejamento, se deixar a porta aberta de qualquer jeito, todo mundo perde. O estudante que vem para cá para estudar, porque não vai conseguir ficar, e quem já mora aqui. Olha, eu vou ler uma parte aqui da matéria. Essas mudanças foram desencadeadas por uma análise feita por um funcionário público sênior que alertou que o sistema atual de imigração não serve ao propósito e depende demais da imigração temporária. Foi a partir daí que a ministra de Assuntos Internos apresentou esse novo plano de governo, que eu já falei para que serve: reduzir a entrada de estudantes internacionais no país, com foco na transição para uma economia de carbono zero.
O que ela deixa bem claro é que por mais que isso não seja algo que encontre uma solução para os desafios nacionais, desempenha um papel essencial em todos esses aspectos. Na verdade, o que eles estão tentando é achar um equilíbrio na imigração atual. Então tá, a partir desse momento eu vou pedir ajuda para o meu clone para explicar cada aspecto. Aumento na nota de inglês para os estudantes. Os requisitos para vistos na Austrália serão ajustados, com candidatos à pós-graduação precisando de pontuação mínima de 6,5 no teste de inglês, meio ponto a mais que a norma atual. Solicitantes de visto de estudante deverão obter 6, ou seja, meio ponto acima da regra vigente. O relatório destaca que o sistema atual leva graduados estrangeiros a empregos abaixo de suas habilidades e, com isso, o salário médio anual para graduados internacionais de mestrado é mais de $30 mil inferior aos seus colegas australianos. Combate aos pulos de vistos. O que é isso? O governo australiano está impondo restrições ao que chamam de pulo de vistos, onde estudantes permanecem no país alternando entre diferentes vistos. Essa prática resulta em uma categorização de imigrantes chamada de temporários permanentes. Atualmente, cerca de 108 mil estudantes internacionais estão na Austrália há mais de 5 anos, aproveitando as mudanças de vistos para prolongar sua estadia. O sistema antigo permitia que graduados permaneçam até 8 anos no país, solicitando vários vistos enquanto aguardam o processamento. Novo caminho de especialista ou Skills on Demand. O governo australiano lançará o Skills on Demand, acelerando vistos para salários acima de 135 mil por ano, visando o processamento médio em uma semana. Esses vistos oferecem rota clara para a residência permanente, buscando atrair talentos estrangeiros. Simplificará aprovações para profissionais qualificados, prometendo benefícios financeiros e redução de burocracia. Traders, operadores de máquinas e motoristas não serão elegíveis. Profissões com baixos salários ficarão para reformas futuras. Mas como assim? O que são baixos salários na Austrália? O desafio crucial do novo programa é lidar com trabalhadores de baixos salários. A estratégia destaca a regulamentação futura da imigração para esses profissionais, planejando iniciar a consulta no próximo semestre. Apesar da vulnerabilidade à exploração, esses trabalhadores são indispensáveis em setores-chave, como assistência a idosos e agricultura regional. Enfim, deu para entender que o buraco é muito mais embaixo. Se alguma coisa não for feita, a gente vai entrar numa recessão absurda nesse país. Se isso vai dar certo, não sei, mas uma coisa precisa ser feita. Agora, eu vou te dar um conselho, não se desespere. Isso não significa que vai ser impossível você vir para a Austrália. Isso só significa que você precisa se planejar, coisa que, aliás, a grande maioria de todos nós não faz. Eu sou outro exemplo. Quando eu vim para a Austrália, eu vim na porra louquice. Um dia eu acordei e falei, vou para a Austrália. E quanto tempo eu perdi? Até que eu me dei em conta que não podia ser desse jeito. Por isso é tão importante você se planejar. Estude inglês antes de vir para cá. Tenha um mínimo de conhecimento, não dá para vir para cá do nada. Se bem que existem cursos de inglês que você vem para aprender inglês. Mas esse é específico para você que vai vir para cá, aprender e depois vai embora. Se a sua ideia é ficar na Austrália, você já precisa ter um mínimo de inglês. Se bem que estratégia é estratégia, você sabe qual é a sua. É que nem rabo, cada um tem o seu, não é? Então, como eu disse, procure um profissional qualificado. Cuidado com as arapucas que você acaba encontrando. Tem muita gente que te promete tudo e, na verdade, essas pessoas nem sabem o que está acontecendo direito na Austrália. Existem profissionais qualificados? Sim, existem. Muitos até. Eu sei que vai vir gente pedindo, me dá dicas. Eu vou te dizer o seguinte, eu conheço pessoas maravilhosas. Aliás, são pessoas que são do meu círculo, pessoas que eu acredito. Mas eu ainda acho que cada um tem uma experiência diferente. E eu posso te dizer que você vai ter uma experiência incrível com tal profissional, mas na verdade essa é minha percepção.
e pode ser diferente da sua. Então por isso que eu não falo, faça algo com esse profissional ou com tal profissional. O que eu falo é, pesquise. Hoje em dia você tem tanto material, hoje em dia você tem tanta informação na internet, tantas possibilidades de conhecer pessoas credenciadas, pessoas que trabalham com isso há anos. Você consegue pesquisar o grau de satisfação daquele profissional na internet. Então faça o trabalho direito, não fica dependendo do que o outro acha. Essa é uma mudança muito brusca na sua vida se você pensa em morar em outro país. Então não dá para confiar na opinião do outro. Você é o responsável pela sua vida, tá? Por isso que eu não indico ninguém. Por isso que eu te indico, procure a informação correta. Porque se você se ferrar, você vai ser o único responsável por isso. E se tudo der certo, êxito seu. Isso significa que você é uma pessoa que sabe o que quer. Porque é muito fácil depois jogar a culpa na mão do outro, não é? Por isso que cada um que faça o seu, tá? Não estou sendo egoísta, eu só estou dizendo que você precisa amadurecer se é isso que você quer. Tá bom? Então tá bom. Se gostou do vídeo, já sabe como avaliar. Por favor, verifique se também é inscrito no canal, tem que apertar o botãozinho de inscrever, seguir, seja lá o que for. Eu não sei por qual plataforma você está me seguindo, mas fazendo isso, talvez você receba os próximos vídeos que eu coloco aqui, tá? E se tiver mais interesse em saber sobre coisas que eu falo, porque eu não falo só sobre a Austrália, eu falo sobre tudo, faz uma maratona no canal, tem assunto sobre tudo aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.